Boa tarde, você está no canal Aloxi e hoje nós vamos conversar com o Edson. O Edson é professor da rede pública e vai estar nos trazendo muitas novidades a respeito da educação. Então, no canal Aloxi você sempre vai estar conversando com pessoas diferentes. Então, se você estiver nos assistindo, entre e com certeza você vai estar gostando muito da nossa conversa. O Edson já está aqui no nosso canal, ele vai estar entrando rapidinho. Aguardar o Edson Rufino, que é um grande especialista na educação e tem muito para nos contar aqui sobre a educação. Olá, Edson, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Perfeito! Muito bem, muito prazer de ter você aqui no canal, Edson. Eu que agradeço. Já demorou, mas nós chegamos, né? Exatamente, tentamos fazer isso já tem 1 mês e meio, né? Mas acabou que não deu certo. Mas já adiante, assim, de todo o público, você é um dos profissionais que eu mais respeito e admiro na educação. Oh, meu Deus, que isso, imagina. De verdade, gosto de muita gente, tem muita gente competente, mas você é uma pessoa que, eu não sei se porque eu tinha um estereótipo, eu tinha criado, né, alguma ideia do Edson, e aí o Edson me surpreendeu no fato do magistério ser um universo feminino. Ah, sim. E aí, de certa forma, o meu lado preconceituoso que a gente tem se deparou de ter que entender como que seria trabalhar com o universo masculino dentro da educação. No PEB 1, né? No PEB 1, porque no PEB 2 a gente tem, né? Muitos. Então, para mim, no primeiro momento, eu tive uma resistência à ideia, né, de trabalhar. Tô te falando isso pela primeira vez, acho que você não sabia. Eu nunca percebi nada. Mas, né, a gente trabalha os preconceitos, porque a gente sabe que tem que derrubá-los, mas eu encontrei um professor tão competente, e não competente por ser homem ou ser mulher, mas você se destaca na grande maioria. Imagina, bondade. Não, né? Não, é competência. E aí, para meu prazer, eu estava totalmente errada. Então, eu acabei desconstruindo aquela ideia que eu tinha muito rapidamente. Então, oh, meu Deus. De verdade, te agradeço. É um privilégio ouvir isso de uma profissional do seu gabarito. Eu sim te admiro. Eu te agradeço que você me ajudou a desconstruir um estereótipo que eu tinha, né? Então, isso para mim já foi muito interessante. E trabalhar com você foi maravilhoso. Assumi essas palavras. Vamos começar. Se apresenta um pouquinho, né? Nós estamos de Americana, São Paulo. Isso. Então, fala um pouquinho quem é o Edson. Conta um pouco a sua história. Quem é o Edson? Eu sou o filho mais velho do seu Antônio e da dona Nadir, né? Um comerciário e uma dona de casa. Hoje ele trabalha em rádio, já aposentado, mas faz um programa numa rádio comunitária. Aqui trabalhou um tempo na Rádio Notícia, na Rádio Clube, com o saudoso Pianelli, que acho que você conheceu, cancioneiro. Sim. E sou o mais velho de 4 filhos, né? E nós moramos aqui no Jardim Santana, próximo aqui da Tinturaria Primor, desde que vieram do sítio. Meu avô comprou essa casa e nós estamos aqui há mais de 60 anos. Eu tenho 50, vou fazer 51 esse ano. E acho que é isso. Tenho 3 irmãos, 2 casados e uma solteira, a única irmã que mora aqui conosco. Um está em Blumenau, que é o caçula, foi para lá porque a empresa que ele trabalhava em Sumaré fechou. E o outro mora aqui no Jardim Brasil. Sou tio de 3 sobrinhos lindos, a mais velha que é a Nívia, a minha afilhada, e o Miguel e a Vitória, que são do meu irmão caçula, que estão lá em Blumenau. Penso que então você sempre morou aqui na região de Americana, sempre trabalhou aqui? Sim. Entendi. Deixa eu tirar meu óculos que está... eu também, mas daí eu não enxergo. Então, mas o meu eu não enxergo porque está embaçando. Eu tive que fechar... É verdade, eu tive que fechar a janela por causa do barulho, então, né, eu tenho que escolher o barulho ou eu enxergar mais ou menos. Por enquanto tá quieto, vamos ver se ele não começa. E aí, assim, eu trabalhei 8 anos em tecelagem.
Dos Ah, 14, dos tá. 14 aos 22 anos eu trabalhava em tecelagem lá nos galpões da Carioba. Meu tio tinha uma tecelagem lá. No começo É. ele era sócio de mais dois, e depois de 4 anos eles se separaram. Formaram três e eu fiquei com ele mais 4 anos. E aí foi nesse período que eu concluí a oitava série, né, o primeiro grau, e fui fazer o magistério em nível de segundo grau. Então eu fazia o magistério no período da manhã, saía 1 hora e entrava às 14, ficava até às 22 na tecelagem. Então foi assim a vida inicial aí de Deixa eu te fazer trabalho. uma pergunta, até não está nas nossas perguntas, mas hoje a Vontade. gente não tem o magistério. Eu sinto muita Isso. falta da É. formação de E, magistério. e, A pedagogia não dá essa formação. Estou errada ou não? Olha, é o seguinte, então eu vou emendar na resposta com uma experiência que eu tive depois de já trabalhando na prefeitura de É, Nova Odessa. Eu não sei nem se tá. eu posso falar o nome do instituto, acho que é melhor eu Melhor não. não falar. Mas assim, eu já estava efetivo na prefeitura de Nova Odessa, e a prefeitura de Nova Odessa ela fez um trabalho há algumas gestões atrás muito É, interessante de pegar as ADIs das creches e oferecer para elas o curso de magistério. tá. E ela fez isso em parceria com um instituto que tem sede em Curitiba, mas que aqui na nossa região a sede ficava em Indaiatuba. E Certo. então nós tínhamos salas de aula nos seguintes formatos. Aquelas pessoas que não tinham ensino médio cursavam 18 meses de ensino médio e magistério em nível de ensino médio. E as que Certo. já tinham ensino médio, que faltavam as matérias do magistério, faziam 12 meses. Hum. Eram videoaulas, 5 videoaulas por noite, um material excelente. Com esse material, para você ter ideia, eu passei em 2 concursos de Estado, eu passei no concurso de diretor do Estado e no concurso de supervisor. Porque Nossa, eu era tutor de 2 turmas. Então toda a parte de entendi. legislação, didática, tudo eu revi com esse material. Eu assisti as videoaulas em casa, porque eu não queria chegar lá e ser pego de surpresa, né? Porque eu não tinha obrigação de explicar a matéria, essa obrigação era do Aham, professor. A minha obrigação sim. era pôr as videoaulas e cobrar o estágio. Aham. Mas eu acabava assistindo antes, para não chegar lá de surpresa, passava as videoaulas, tirava alguma dúvida, e esse foi o último contato que eu tive, que eu soube, de magistério em nível de segundo grau. Uhum. Quando eu ingressei no Estado, o meu magistério era em nível de segundo grau, então quando eu fiz a pedagogia, eu não fiz essa habilitação, embora houvesse essa habilitação. Eu Certo. fiz as outras que eu não tinha, supervisão, orientação Uhum. educacional, né? Mas o Estado exigiu que a gente tivesse magistério em nível superior. Então nós ingressamos com liminar, sob uma liminar, e fomos fazer a complementação na faculdade. Fizemos a Ah, prova lá e cursamos um tempo. Então realmente não existe mais o magistério em nível de segundo grau. É somente em sim. nível superior. E eu acho uma perda muito grande, porque era um jeito Uhum. diferente. Você saía, no meu caso, acredito que todo mundo que fez, saía com a habilitação para lecionar nos anos iniciais, hoje anos iniciais, Uhum. né, primeira a quarta série, e um ano de especialização em pré-escola. A gente tinha Certo. um ano ainda de especialização em pré-escola. E, infelizmente, muita gente não tem isso, né? Hoje em dia é só em nível superior. E o Já magistério falei, ensino. É, mas o já falei magistério experiência. ensino, sim, ensino médio, ele trabalhava, ele resgatava uma coisa que no superior não tem. Eu não sei se a metodologia, se a paixão, porque eu não Sim, fiz magistério, a mas a didática didática é diferente voltada para isso. para as crianças, Para as exatamente. crianças. E aí eu já emendo numa questão que você me colocou do porquê professor de ensino de educação Sim, infantil, né? No caso do infantil. ensino fundamental, anos iniciais. É, Antigamente a gente chamava de primário. É justamente por essa questão, por ser criança. E, na verdade, como eu trabalhava em tecelagem, meu plano inicial não era trabalhar com magistério com crianças, era continuar na indústria ou comércio, seja lá o que for, e EJA é, à noite. Tanto que tá. eu cheguei a fazer o concurso da Prefeitura de Americana 2 vezes para a EJA. O primeiro eu perdi a chamada, embora tenha passado muito bem. E o segundo, aí eu já estava trabalhando com crianças, eu falei, não.
embora eu respeite os maiores, né? Mas eu prefiro as crianças, porque você vê o brilho no olhar daquela criança, quando ela descobre como juntar as letrinhas, como fazer o traçadinho, como eu fui alfabetizador muitos anos. Você sabe disso, você acompanhou isso, uma parte. Sim, 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 Hoje, sim. hoje que eu estou mais com os maiores, mas eu sempre alfabetizei. E é muito gratificante você perceber que você está dando esse suporte para a criança ler o mundo, descobrir que ela é um ser humano, construir a sua história. Eu acho que isso não tem o que pague. Não que eu despreze o trabalho de PEB2, nada disso, pelo contrário, Mas é diferente. eu não teria competência de fazer o que PEB2 faz. Mas eu admiro demais. Mas eu acho que esse momento ali, maternal mesmo, que a gente é maternal com a criança, está ali 4 horas e meia, 5 horas, conhece o pai, conhece a mãe. Só de olhar para a criança você percebe que ela não está bem, que ela está com dor, que ela está com fome. E isso é só PEB1 que tem. PEB2, até E pelo tempo, pelo tempo. não dá. E é uma relação assim fantástica. E quando você falou que a gente percebe quando a criança aprende, realmente tem aquele momento, aquele minuto, Aquele aquela start. experiência É, tem. E é naquela hora que a criança é, aprende é. alguma coisa e o Isso é PEB1 consegue fenomenal. ver isso. Isso é fenomenal. Você ganha o dia, né? Ganha Com o isso. ano, o mês, tudo, ganha tudo. Porque aí a criança, de repente aprende, não, mas é como se fosse um de repente. E Sim, aí tudo se abre. ela A começa do janela. nada, te mandar bilhetinho, ler uma coisinha para você. É muito interessante. É um processo assim muito gratificante, muito gratificante. Então a escolha foi pela Foi, satisfação mesmo. É foi, pelo foi, amor foi. a E assim, este processo. quando eu comecei no estado, eu comecei numa escola muito grande aqui de Americana. Como estagiário, na época tinha estagiário, eles diziam estagiário efetivo, não era por 2 anos. A gente era Tá. contratado como estagiário por 2 anos. E como era uma escola muito grande, a diretora punha onde faltava professor. Então eu dei aula até para o terceiro ano de ensino médio, de química, de física. Então eu tive toda Você o teve contato uma com experiência. tudo, né? Só não Tá, tinha pré-escola ali. Ali não tinha tá. pré-escola porque era separado. Mas eu tive o contato do início até o fim. E eu acho que isso só solidificou a decisão de realmente não ir para os maiores, de cuidar da base, porque eu penso que quando a massa do bolo é bem feita, o recheio e a Sim, cobertura, eles será vão ter bem. acréscimo e fica, né, top de linha. Não que eu Com faça, não que eu certeza. faça bem feito a massa, mas eu procuro fazer o melhor que eu Ah, você posso. faz sim. Não, não. Ah, você Eu faz. Você procuro, faz um eu excelente procuro, trabalho. mas eu que Sim. tento. E você começou em Americana ou começou em Nova Odessa? Sim. Não, comecei em Americana no Tá. ano de 1991, dia 9 de setembro de 1991, foi o primeiro dia que eu entrei numa sala de aula. Então são 30 anos É, agora, vai fazer? são e não são. Na contagem dá 24, porque quando a gente era ACT, você desligava. Ah, eu sei Isso, aquela exatamente. coisa, né? E quando eu ingressei em Nova Odessa, que eu me efetivei lá em 2002, eu estava muito difícil dar aula no estado, porque só tinha aqueles bloquinhos de reforço. Tá. E eu fazendo faculdade, eu não conseguia nem pagar a faculdade nessa época, né? Tanto que eu, graças a Deus, um padre amigo meu foi lá chorar e conseguiu uma bolsa para mim, porque eu, por conta própria, não tinha conseguido. E então eu fiquei acho que 3 ou 4 anos afastado do estado até conseguir passar no concurso e me efetivar, que foi o concurso de Entendi. 2005. E porque os concursos até então eram todos estaduais, não eram mais regionais. Teve uma época que foi Uhum. tudo estadual. Nem tanto por isso, mas aí então acabou que eu não fui e fiquei, então dá 24 anos de estado e agora, é semana passada, foram completados 19 anos de prefeitura de Nova Odessa. Bastante tempo. É E as tempo. dificuldades, assim, você me falou algumas da questão de fazer a faculdade, né? Mas e na profissão? O que você sente de Eu não, facilidade, de eu não dificuldade? sinto dificuldade, eu sinto assim, eu implico com a burocracia. Eu falo que o complicado não é dar aula. O Tá. complicado é a papelada, é a burocracia,
é a cobrança que eu entendo que tenha que ter para as metas, para os índices. Não estou dizendo que não tem que ter, porque é como uma indústria, querendo ou não, a gente tem que dar produtividade, né? Só que se Aham. esquecem, eu acho, na minha humilde opinião, que tem um leque muito grande ali que interfere nessa questão. São seres humanos, não são máquinas. E As seres respostas não humanos são tão simples, né? Sim e não não, é, não são. é. Justamente, não é A com B, não é um mais um, tem as variáveis, e são inúmeras, e cada vez aumenta mais, porque o ser humano é complexo. Esse mundo que a gente vive é um mundo em que a gente está cada dia mais exposto a tudo que se pode imaginar e o que não se pode, né? Quem diria que a gente ficaria Com certeza. nessa loucura dessa pandemia Aham. tanto tempo e sem previsão alguma? De sair Então, disso. eu penso que é assim, me irrita essa questão. E eu acabo, às vezes, errando nesse ponto, porque eu acabo falando umas coisas que eu não devo, mas é a minha posição. Eu acho assim, dar aula não é complicado, ensinar não é difícil, a gente sabe que é o nosso trabalho, ninguém entrou nisso enganado, achando que ia ganhar bem, que ia ficar rico, milionário, Verdade. ia ser respeitado, porque essa época já foi, faz tempo. Faz muito tempo Aham. que professor, que professora era visto como uma figura de importância na sociedade. Ainda tem um ou outro que valoriza, que reconhece, mas não é mais um líder, vamos dizer assim, né? Embora Aham. sejamos formadores de opinião, sejamos pessoas que estão ali à frente e tudo mais, mas não somos vistos mais como prioridade, vamos dizer. E essa questão, então, às vezes pega um pouquinho para mim. Mas, por outro lado, tem essa parte da burocracia, que educação é moeda de troca. Todo governo que entra, a primeira coisa que mexe é a educação. Educação. E a gente fica numa corda bamba. Fica numa corda bamba, porque e agora? Para que lado nós vamos? E agora? O que, que a gente segue? Quer dizer que tudo que a gente fez até agora dá a impressão que não serviu para nada, que a gente está fazendo tudo errado. A gente fica se sentindo assim às vezes, né? Então é um pouco isso. Mas eu não vejo grandes dificuldades. Eu vejo assim que nós estamos vivendo um momento em que a escola assumiu funções que são da família. Tá. Não estou criticando, até porque ainda bem que a escola assumiu, porque alguém tinha que assumir. Alguém tinha que assumir. Né? A Senão, família deixou aberto, né? senão a família teve que fazer outras coisas também, né? Teve que cuidar, esposa, marido, tio, tia, cuidar de trabalhar para trazer comida para dentro de casa. E quem é que ia fazer o papel desse pessoal? Então a escola acabou assumindo, forçadamente ou não, não sei, esse papel. Então acabou invertendo um pouquinho as coisas. O que às vezes a gente sente é assim: todo mundo dá pitaco dentro da escola. É Né? verdade, como se soubesse de tudo. Todo mundo é político, é psicólogo, é não sei quem, é isso, é Médico, aquilo. pessoal da saúde. Sim, e assim, querem ajudar, tudo bem, a gente não estou criticando, mas Sim, sim. o inverso não Não acontece. acontece. Nós não vamos palpitar na engenharia, na medicina, na psicologia, na política, então é uma situação meio complicada às vezes que a gente enfrenta. Não sei se eu respondi ou se eu só compliquei. Não, é a sua resposta. É bate-papo. É, aham. E aí, como os colegas da escola e professores da família reagiram à sua escolha? Porque você estava na indústria, né? E aí Sim. você resolveu ser professor. E aí resolveu ser professor das séries iniciais, como eu te falei, que é um universo que, na minha cabeça, estou errada, Exclusivamente equivocada, me feminino. perdoe, né? Não. Admito, assim, que eu, né, Olha, errei. Mas é um universo feminino. Como é, que foi deixa essa eu te reação? dizer que assim, agora com quase 25, 30 anos de carreira, eu encontrei poucos professores Fundamental 1. Aqui Uhum, no estado, acho que 3 ou 4 que eu tive contato. uhum, Nova sim. Odessa, mais uns 3 ou 4 também. E só, não tem. E mesmo, Aham. mesmo sendo tutor das turmas de magistério, foi bem interessante, porque eu tinha, na minha turma, eu tinha 3. Ele era agente penitenciário, então ele estava Ah, fazendo em busca de uma melhora promoção? também, né? De uma possível promoção. A esposa trabalhava na prefeitura de Nova Odessa, então ele veio fazer junto. O outro era aí que me chama a atenção, porque ele era
vamos dizer, um babá de creche, né? Cuidava de crianças na creche. Menor ainda. Menos ainda do que... Mais novinho. E o terceiro, ele não tinha nada a ver com escola, também veio para acompanhar a esposa e fazia junto ali. Então, realmente é um universo exclusivamente feminino. Família, não tive problemas, porque muitas tias minhas são professoras, foram professoras. Eu tive tias que trabalharam em escola particular, na prefeitura de Americana. E como a minha família é muito grande, tanto de parte de mãe quanto de pai, às vezes você encontra aqueles parentes de longe, que às vezes você nem conhece, começa a conversar, tudo professor. É tudo. Tá. Então parece que tá no sangue. É o karma da família. Todo mundo tem que pagar pecado. Parece que está no sangue. Então, assim, não tive problemas. A única, assim, talvez alguma apreensão é essa questão. Vai dar certo? Vai ter sempre aula? Até efetivar realmente, né? Que você saber que pelo menos você está ali garantido, você tem. Essa questão aí pegou um pouco. Principalmente quando eu estava fazendo faculdade. Como eu disse, eu não tinha como conseguir pagar, então aí pegou um pouco. Na escola, tirando agora que você me falou, eu fui discreta, amigo. Eu nunca percebi nada. Então, e aliás, eu nunca falei isso para ninguém, porque era uma coisa minha comigo, né? Não vou expor os meus preconceitos. Não. Se houve, realmente... Eu nunca notei, eu nunca percebi. E eu vejo assim o contrário. Eu percebo assim, e também não estou fazendo sem falsa modéstia nenhuma. Eu acabo virando meio que uma referência para o grupo. Eu não sei. Eu percebo isso. Tantas profissionais passaram pelo mesmo grupo que eu, profissionais excelentes, que eu tiro o chapéu, que eu aprendi muito, muito, muito. Mas eu via em várias situações, eu percebia assim, estávamos, sei lá, numa reunião de planejamento, de ATPC, seja lá do que for, algo era dito, algo era falado, todo mundo ficava esperando a minha opinião, o meu posicionamento, para depois falar alguma coisa. Então, isso eu não entendo muito bem, isso eu percebo, mas eu não entendo. E também acho que não tem justificativa de ser, porque eu não sou referência de nada para ninguém, eu acho que cada um tem o seu jeito. Então, realmente, eu nunca percebi nada de preconceito, Pelo contrário, realmente, sempre foi muito tranquilo, foi muito simples, tanto da minha parte, acho que pelo meu jeito, da minha parte como da parte dos demais. Então, acho que foi tranquilo. Você ocupou o seu espaço esplendidamente. Menos, esplendidamente é por só... Esplendidamente! Muito bem, então, vai. Ocupei o meu espaço, tá? Ocupei o meu espaço. Sim. Mas eu sinto falta, viu? Às vezes eu sinto falta. Essa questão, assim, de achar que eu... Não sei se eu penso errado, que eu sou uma referência, então eu penso assim, às vezes eu percebo assim, as pessoas falam, não, ele não precisa de ajuda, ele sabe tudo. E aí eu acabo ficando meio sozinho em algumas coisas, e eu também tenho minhas dúvidas, eu também tenho minhas dificuldades, eu também tenho as incertezas que eu gostaria, às vezes, que alguém me desse uma ajuda, um apoio, várias vezes comentando com coordenadoras, com coordenadores depois, né? Olha, você nunca foi na minha sala, eu vejo sempre você na sala. Ah, mas é que você não precisa de ajuda, você sabe o que você está fazendo. Todo mundo precisa, né? Então, vai lá uma hora, dá uma olhadinha em tal aluno, em tal estudante, em tal situação, fica ali um pouquinho. Ah, tá, se você precisar, você me chama. Então, fica faltando um pouco, eu acho, esse lado. Mas, enfim. Você passa uma impressão, Edson, de muita segurança no seu trabalho. Será? Tá, você passa. Mas eu não sou tão seguro assim. Mas é a impressão que você passa. E como você consegue dar conta, então você passa a impressão de que você é auto, né? Se auto-resolve. Sei que não. Mas geralmente... Não, mas geralmente as coordenações pegam as pessoas que se mostram mais fragilizadas. Né? Infelizmente. E aí, infelizmente. E aí o fato de você ser homem, a ideia de que o homem também tem mais condições de seguir sozinho, então por N questões... Essa é uma questão, acho que pesa um pouco mais, porque assim,
é até feio falar isso, mas assim, raramente eu tenho problema de disciplina, por exemplo. Sim, Com você os não alunos, com os lembro. raramente. Tem uma coisa ou outra que é normal, eles querem testar a gente. Tem um dia que você não está bom também, uma situação. Mas então acho que essa questão também às vezes pega um pouco, né? Porque Sim. então deixa E, correr, sabe que vai dar e os conta. alunos têm uma postura diferente quando ele está falando com um profissional feminino ou masculino. Eles É, têm essa reação. É a tem reação do porque pai e a reação da mãe. Com o pai você não é, pode, né, abusar muito. Então eu acaba. percebo isso assim, porque eu tenho por hábito, mesmo sendo obrigado, né? Ah, Ficar na sala quando entra a professora de arte, professora de educação física, ficar junto, acompanhar, tanto na prefeitura quanto no estado, embora a prefeitura não seja obrigatório. E a gente percebe isso. A gente percebe que muda completamente. Você vê é, um outro é estudante, outro aluno. ou você vê uma outra situação. É muito curioso. Sim, a criança se molda à realidade também, né? Ser humano, né? É ser humano. E aí reage de outra É forma. o feedback. Aham. E, assim, em termos de Brasil, tirando a situação da pandemia, que a gente pode estar falando no final, tá fácil ser professor hoje, né? Você falou que antigamente tinha outras posturas das crianças, tá mais difícil. Eu não sei responder essa pergunta assim com clareza. Eu acho que depende muito do ponto de vista, do que significa esse está fácil, esse está difícil. Eu penso assim, material está muito fácil. A gente acha material na internet, a gente acha material, o governo manda material a rodo, vem material do federal, vem material do estadual, vem material do municipal. Então, sob esse ponto de vista, Isso melhorou. sim, tá bom. Temos lá os manuais que mostram até quando você suspira, quando você senta, quando você levanta. Sério? Se for, se for levar assim, ipsis literis, mostra até isso, né? Infelizmente. Mas Ah, enfim. Agora, por outro lado, devido à complexidade das relações humanas que se uhum, estabeleceram ao longo da história, não é simples, não é fácil, porque nós estamos construindo seres humanos. uhum. Nós estamos, assim, interferindo na vida de um ser humano. E aí a minha preocupação sempre foi essa. Será que eu estou sendo pedra ou estou sendo ponte? Será que eu Fala estou um pouquinho sendo... disso. O que é ser Será, pedra, o que é ser ponte? será que Anda 10. eu tô sendo um obstáculo ou eu estou sendo um caminho, um elo de ligação? Eu estou levando esse ser humano para um lugar melhor ou eu estou servindo de obstáculo, impondo algumas coisas, algumas regras, algumas, né? Porque a gente tem também as nossas mazelas, né? E querendo ou não, a gente acaba às vezes ali reproduzindo. Então eu tenho umas manias, por exemplo, com espaço, eu não consigo deixar o estudante levantar e não encostar a cadeira, eu não consigo deixar o lugar sujo, e eu acabo colocando um pouco isso neles. Eu percebo que hoje muito menos do que no passado, porque a maturidade vai dando uma maleabilidade. Mas vários pais já chegaram e falavam, olha, professor, em reunião, eu quero agradecer, porque meu filho não arrumava nem a cama, agora ele arruma a cama. Que Agora bonito. ele tira o prato da mesa quando ele termina de comer, ele agradece, ele pede licença para entrar nos lugares. E aí, quando começa a falar isso, eu me vejo nessa situação, Fazendo porque isso com as crianças. eu vou colocando isso neles. Então, Certo. sob esse ponto de vista, não é fácil. A gente pode ser ponte, pode ser pedra. Né? Eu já ouvi de profissionais até que ponto vale a pena isso. Porque depois, a hora que vai no ano seguinte, eles se debandam e fazem o que eles querem. Tudo que eles não faziam com você, eles estão fazendo agora. Mas aí eu acho que é outra situação, é outro momento, Mas né? ele E aprende tudo de todos. É importante porque ele ele vai levar vai. aquilo que aprendeu de você, do outro, e no final ele compila tudo e se constrói. Por isso que eu não compartilho muito de algumas opiniões, algumas ideias que de vez em quando aparecem, do professor acompanhar a turma, um ciclo inteiro, 3 anos ou 2 anos. Eu acho que ele tem que ter oportunidade de conhecer outros profissionais, lidar com outras pessoas para construir o seu jeito de ser, para Exato, isso é importante. experimentar isso e construir.
né? Eu acho assim, ele é meu aluno esse ano, mas ele é aluno da escola a vida inteira. Então a escola é responsável por ele. Ele está comigo, mas ele não é meu. Então eu tenho ciúme dos meus alunos, confesso. Eu sei. Mas a gente saber também cortar o cordão umbilical e deixar a coisa correr para frente. E como é que é quando você vê esses alunos lá na frente terminando o ensino médio? Que lá aqui em Americana você tem essa oportunidade, Tem, né? tem. Você já É, teve essa experiência? sim, é curioso, É. porque alguns voltam, lembram, agradecem, outros passam do lado e fingem que não sabem quem Quem você é? mas lá dentro dá um sentimento, sim, de orgulho por saber que você colaborou de uma forma ou de outra para que aquilo acontecesse, né? Então a gente vê que bem ou mal ele conseguiu chegar até o fim do terceiro ensino médio, recebeu ali o seu diploma e que vai para frente. Então, me chama, por exemplo, eu tenho um estudante que logo, acho que no segundo ano que eu estava em Nova Odessa, era uma sala de antiga terceira série, né? Não, Aham, segunda sério. série. Segunda série, que hoje é o terceiro ano. Era uma sala É. bem difícil, tinha uns estudantes bem difíceis. E esse garoto, ele era muito concentrado, muito assim, tudo dele era perfeito, eu me via muito nele. Eu me identificava muito com ele. E É. hoje, por coincidência, a tia dele é professora na rede. E toda vez que eu encontro com ela, ela fala. Depois eu dei aula para a irmã dele, para a irmã dele, anos depois, em outra escola, também lá em Nova Odessa. Ela fala: Fulano te mandou um beijo, Fulano mandou falar para você, agora não mais, mas eu vou chegar lá, que ele está fazendo direito e que você vai ser o primeiro caso que ele vai pegar para te aposentar. Ele vai Pode te... Ai, meu Agora, Deus. a última vez que eu encontrei com ela, ela falou: olha, mudou, agora ele já está na Academia das Agulhas Negras. Falei: meu Deus Ah, do tá. céu. Então, assim, tem casos assim que ele me enche de orgulho. Realmente eu vejo, encontro às vezes na rua, eles vêm mostrar que estão casados, com filhos, com filhas. Eu nem reconheço, eles reconhecem, porque a gente muda menos, né? Que a gente já é adulto, Sim, e eles que são sim, crianças. sim. E às vezes a gente leva susto, chega aquele baita mão falando alto, grosso, perto de você, Aí você até lembra da criança até pequenininha. reconhecer quem era. Então, nesse ponto, é muito gratificante. Não tem dinheiro que pague, né? Imagino. É, deixa eu achar aqui. E quais cursos que você fez para estar chegando aqui? Você tem magistério, Eu tenho magistério faculdade? em nível de segundo grau, 4 anos, porque na época o primeiro ano era o colegial normal para todo mundo, separado no segundo ano. Quem ia fazer o Uhum. colegial para fazer depois faculdade e quem ia fazer o magistério. Aí eu fiz a pedagogia, licenciatura plena, mais 3 anos. Fiz a pós-graduação em psicopedagogia e estou terminando, falta só o trabalho de conclusão, da neuropsicopedagogia. Então, são essas Legal. a formação. A sua Mas, formação, é, mas a formação inicial é magistério em nível de segundo grau mesmo. que é o que todo mundo tá pegando. É. E financeiramente, Edson, você falou que você trabalha em duas escolas, né? É fácil se Uhum. manter hoje? Você acha que está muito defasado? Ou precisa de Não duas escolas para se manter? precisa, não dá para abrir mão. Não dá para abrir mão Ah, das duas, porque, embora eu seja solteiro e tudo mais, você paga uma fortuna de imposto de renda, que não vem ao é verdade. Mas eu tenho meus pais, eu tenho, né, eu sustento a casa, bem dizer, muita coisa. Eu ajudo muito, porque meu pai é aposentado, com aposentadoria mínima, minha mãe não. Então, depende muito de mim. Se fosse um salário só, não teria como. Está defasado sim, porque a gente vai recebendo uma gratificação que nunca incorpora, então salário base é pouquíssimo, é baixíssimo. E mesmo na prefeitura, embora é até feio, a gente fala, né, vai cuspir no prato que come, mas a prefeitura de Nova Odessa é a que paga mais baixo de toda a região metropolitana de Campinas. É só olhar o salário base dos professores que a gente vê isso. Então, parece que agora vai ter um processo aí, essa nova gestão, de uma valorização um pouco maior, vamos ver. Mas não dá para se manter, não, porque é transporte, é alimentação, é vestuário, é tudo que você precisa, você tem que tirar daí, não tem outra fonte de renda. Então, um salário só não teria como mesmo.
infelizmente. E duas escolas, acaba sendo um trabalho muito pesado. Então, aí a Como gente ouve que é assim, né? preparar isso? A gente ouve assim, É. mas você só dá aula. Ainda Ai, eu já ouve, ouvi a isso. gente ouve isso. Mas você só Eu dá só aula. dar aula, E no que só. você trabalha? E no que você trabalha? Porque é só meio período, vocês ganham muito bem, porque é só meio período. Eu adoraria que fosse. Eu adoraria não ter que trazer nada para casa para corrigir. Eu Você adoraria não leva ter... coisa para casa? Eu ainda faço isso. Não tem outra forma, Eu né? não dou conta, eu não consigo. Eu sou muito minucioso nessa questão, e isso é um defeito meu. Por ter trabalhado muito tempo com os menores, mesmo, primeiro, segundo ano, eu não consigo não pegar caderno por caderno e corrigir, pegar livro por livro e corrigir. É meu, eu tento tirar, eu tento me libertar, mas eu não consigo. Mas chegando na parte que você fala, como são duas escolas, eu tenho uma vantagem que nas duas escolas é o mesmo ano. Já há um bom tempo que eu trabalho com o Uhum. mesmo ano, a mesma série nas duas escolas. Então isso facilita de um certo ponto de vista. Acaba sendo um único planejamento, apesar das variantes. Isso. Tenha uma ou outra coisa mais, né, diferente, Uhum. mas assim, Específica. o esqueleto é o mesmo. Então aí Uhum. isso facilita. Só faço algumas as adaptações necessárias. Mas é puxado. Não vou mentir não que é puxado, até por conta de sair correndo de uma para a outra, né? E aí você se pega naquela loucura, de repente você está chamando o aluno de uma escola na outra, você está confundindo as coisas ali. Mas fazer o quê? E vai E, continuar assim por um bom tempo, eu acho. Porque... com certeza. E as regras das escolas são diferentes? Isso altera, assim, a percepção? Porque você sai de um Eu, lugar é de um jeito, você vai para o outro é de outro. É estado e município, né? Ou é, não muda muito? eu não sei se muda. Eu sei que eu não mudo. Eu sou o mesmo Que no bom! estado e na prefeitura, isso eu sei. Ah, Até às vezes eu brinco assim, quando sai, por exemplo, IDEB, quando fazia também Saresp na prefeitura, que dava os índices muito diferentes, eu falava, gente, o professor é o mesmo, eu não trabalhei diferente nas duas escolas. Né? Então, o que eu fazia em uma, eu procurava fazer na outra também. Então, o nó é outro lugar. O nó é outra coisa. Agora, sim, na prefeitura a gente tem ali a secretaria do lado, está mais próxima, está mais hum, perto, né? Então, parece que o recurso chega mais rápido, o socorro chega mais rápido também. Você tem a psicopedagoga, você tem o acesso para, se for necessário, no caso de Nova Odessa, colocar o aluno lá no centrinho da APAE, que dá uma força bem grande. Coisa que no Estado já é algo mais moroso, é algo por estar, né, o órgão central está mais longe, então parece que dificulta um pouco mais. Né? Tem também, mas dificulta um pouco mais. Agora, eu acho que vai muito da pessoa. Como eu disse, eu acho que eu não sou diferente nos dois lugares. Eu acho que eu sou o mesmo tipo de pessoa. Então, não vejo tanta diferença assim, não. a centralização de Nova Odessa, por ser menor, realmente é mais É acessível, né, os isso. recursos. A coisa fica ali mais. É mais fácil, eu acho, né? Controlar e ter acesso e garantir que Uhum. chegue mesmo no momento exato, na hora que tem que chegar, onde tem que chegar. Eu acho que isso facilita um pouco, né? Ah, Ou com não. certeza. Ou não. Eu acho que sim, eu acho que sim, a rede do Estado ela é muito grande, né? Às vezes É, um problema que você manda para a secretaria, quando volta, vai meses para e às voltar vezes se uma perde resposta. numa rede, porque assim, a gente tem a visão do nosso espaço, né? Do nosso Aham. problema. Mas sabendo Sim, quantos maiores estão por aí que eles recebem todos. E ter que e gerir eles tudo isso. peneiram. Ter que gerir tudo Exatamente. isso não é fácil, não. Não é fácil. Eu imagino. E esse ano vocês tiveram contato com os alunos, né? Eles retornaram, vocês Somente no trabalharam, estado, né? Prefeitura ainda não. prefeitura Prefeitura não. nós estamos online, desde o dia Entendi. 10 de fevereiro. E como que estão essas crianças, assim? Você vê Olha, diferença? Deu para perceber tem de alguma tudo. situação? Tem de tudo. Você percebe crianças que estão muito crianças, querendo ser crianças, que não foram, não puderam ser crianças. Infantilizadas? Não no ponto de infantilizada, mas no ponto assim de
se viram, eu percebo assim, se viram diante de uma situação muito que exigiu muito delas. Tiveram que, às vezes, assumir papéis, lidar com situações de perda muito grandes na família, no próximo. E isso, querendo ou não, agora que sente uma segurança, tem um adulto ali, porque isso é um princípio meu. Eu tenho que mostrar para ele que eu sou o adulto da relação. Tá. Como professor. Eles podem contar com você, você entendeu? vai Então, resolver ou segurar a... Isso, então eles acabam relaxando um pouquinho e voltando a ser o que eles merecem ser, que é ser criança nesse momento, né? Então tem muito disso. Agora, me parece, pelo pouco tempo de convivência que a gente teve, que as dificuldades que já existiam se acentuaram na questão do aprendizado. Da aprendizagem. E aquelas que não tinham mostrado ainda estão mostrando, porque ficou essa lacuna. Por melhor que a gente tenha feito um trabalho online, e foi um trabalho de excelência, tanto na prefeitura quanto no estado, eu acompanhei exemplos belíssimos de profissionais que fizeram coisas excepcionais. Mas não é a mesma coisa da interação ali, pontual, com a criança, com o estudante, né? Ou no grupo, ou na dupla. Então agora nós estamos nesse dilema. Você está com o estudante lá, enquanto estávamos. A maior parte das atividades todas são sugeridas para o trabalho coletivo, dupla, grupo, e você não pode agrupar, né? Porque essa troca, então, fica prejudicada. Você tem que fazer essa intermediação. Realmente tá um momento complicado. Eu não sei como é que vai ficar isso tudo depois. Eu acho quando que retornar, vai ser uma nova escola. Tem que ser. Tem que ser uma nova escola. Não pode ser do jeito que era. Tem que ser porque mudou tudo. Não existe, eu não gosto muito desse termo que se usa, esse novo normal. Não existe esse novo normal, vai ser outro normal, é outra coisa. Mudou tudo. Né? Nós não podemos o mundo acabou e vai começar de novo. Nós não podemos sair disso igual estávamos. Quando entramos, não tem como, gente. É impossível. A gente vê uma batelada de coisa acontecendo, se degladiando para ver quem é o pai da vacina, quem é a mãe da vacina, quem manda mais, quem não manda. Gente, o que é isso? E o povo morrendo. Quem não está morrendo? Emocionalmente, nós estamos é isso que eu ia falar. Quem não está debilitados. morrendo, assim, literalmente, está passando fome. Está passando fome, não tem emprego, não sabe o que fazer, como que vai ser o futuro. E aí? Como é que fica tudo isso? Onde vai parar tudo isso? Vai refletir na escola, porque a escola catalisa. A escola catalisa. Ali na nossa escola, que você sabe, é o centro do bairro. Tudo acontece, explode ali dentro da escola. As coisas positivas e as não positivas. E como que nós vamos lidar com isso? Né? Nós também temos que estar preparados para isso. E o nosso emocional? Como é que está sendo cuidado, Edson? Olha, tem alguma... que eu estou fora da rede? Existe algum programa? Eu li alguma coisa que iriam ser contratados um número X de psicólogos para fazer atendimentos. Aí a última coisa que eu ouvi, isso não foi lido, eu ouvi assim, que a escola que percebesse que teria algum tipo de necessidade teria que fazer o contato e esse psicólogo seria enviado ali. Mas aí pode ser um problema de interpretação minha. Eu li realmente rapidinho. Eu não consegui perceber se esse psicólogo vai trabalhar o profissional da educação ou para resolver a questão dele, né? Ou se ele vai trabalhar o profissional para o profissional resolver a do aluno, do estudante. Eu acho que é essa a segunda opção. O psicólogo em si não vai trabalhar com a criança. Não, ele vai fazer o trabalho com os professores, a equipe gestora e todo mundo, para que esses multipliquem com os estudantes o trabalho. Então eu entendi que foi isso. Mas aí veio essa parada agora, puxou o recesso, então já ouvi também falar que não era optativo, que era obrigatório, a escola tinha que participar, tinha que chamar esses psicólogos, então tá tudo meio assim, no ar. Não sei explicar certinho, não. Sim, porque quando se voltar de fato, quando se acabar esse processo, o emocional de muita gente vai estar destruído. Alguns se fortalecem, mas vai precisar realmente de ajuda terapêutica. É a história da pérola, né? Da ostra.
Uhum. Somente a ostra ferida produz pérola. Vamos ver quanta Exatamente. pérola a gente Pérola consegue vai... devolver para esse mundo. Ah, gostei, exatamente Pois isso. é. É, no geral, as perguntas que eu tinha seriam essas. Tem mais alguma coisa que você acha importante estar colocando, Edson, que você Nossa, nós já acha? falamos tudo aquilo? Olha, nós já falamos 50 minutos. Meu Deus. Eu tinha uma questão que você colocou ali É, que eu acho que a gente não abordou. é, Eu não lembro as palavras, mas era assim, hum. se eu, gente, eu não vou lembrar, dos jovens que pretendem ser professores, Tá, é verdade. se eu incentivo, alguma coisa assim. É isso? É, que seria a última questão, sim. Eu acho assim, vale a pena. Se não valesse a pena, eu não estava até hoje, né? Mas, é como eu disse, ninguém entra nisso enganado. A gente sabe que não é fácil, mas que vale a pena, vale a pena. O dia que a educação for, de fato, prioridade para valer e não discurso político, eu acho que a coisa muda. Só aí vai mudar. Porque no chão da sala de aula ali, nós sabemos como é que é a coisa. Nós que estamos ali na linha de frente, toda hora, todo dia, seja na gestão, seja no acolhimento, seja dando aula, seja na faxina, que é muito importante, na Com merenda, na certeza. secretaria, porque é o todo, é o coletivo, é o grupo. Nós que estamos ali sabemos como é. O dia que isso for de fato entendido e valorizado, que a educação não for moeda de troca, que a educação não for terra de ninguém, que todo mundo chega e põe a mão. Aí vai para frente. Aí eu acredito que de fato nós vamos formar o ser humano integral, nós vamos formar o ser humano senhor da sua história, capaz de escrever a sua história, de dar razão aos seus motivo às suas razões de por que isso, por que aquilo. Do contrário, nós vamos ficar patinando do jeito que estamos, né? É feio isso, mas às vezes eu finjo que ensino, você finge que aprende, o outro finge que acredita, e parece que funciona assim às vezes. Todo mundo quer pôr a mão e mandar, agora faz assim, agora faz assado, agora mudou, não chama mais isso, chama aquilo. Primeiro era parâmetro, depois era PCN, depois é não sei o quê, agora são habilidades e não sei o quê. E você vai ver, é tudo a mesma coisa. Só mudou o nome. Verdade. Só mudou o nome. Então, isso é uma questão que eu acho assim, vale a pena. Se você tem vontade, se o jovem tem vontade de se dedicar a isso, vale muito a pena. Mas saiba que, como toda profissão, vai ter seus percalços, vai Precisa, encontrar os seus percalços. Não tem profissão perfeita. Se com tivesse, né? certeza. Mas vai com coração, vai com amor. Deixa eu te fazer uma pergunta, né, que me veio agora. Você tem muita experiência, Alguma. conhece 25 anos, tem bastante. Você falou que você passou no concurso de diretor, né? Quando é que você pretende se encaminhar para a gestão para auxiliar nisso? Já está na hora, amigo! Olha, Tipo, tem uma saia justa. não, porque parece arrogância, mas convite já não, nunca faltou. Sim, com certeza, porque competência. Esse ano mesmo, no início, eu recebi duas propostas para ir para a coordenação. Mas eu não me vejo fazendo isso. Eu não consigo fazer isso. Eu acho que malemar eu sei dar aula. Então eu acho que enquanto eu puder ficar aí e fazer isso, não sei, de repente um dia, não vou dizer, não vou fazer. Pode ser que um dia, quando eu conseguir, se eu conseguir aposentar de um dos dois, Tá. o plano inicial era esse, agora eu já não sei mais se vai poder, se não vai Fazer poder ou não? também. Quem sabe um dia, né? Se eu conseguir aposentar de um dos dois, aí fica com meio período livre, dá para fazer um trabalho assim de gestão, alguma coisa. Mas eu acho que eu tive um pouco essa experiência, não de gestão, mas de ajudar na formação com aquele grupo, com esses Com o grupos tutor. que eu falei, e foi interessante. Essa parte de Aham. formação, paralela a tudo isso, eu sempre tive um trabalho de formação na igreja. Eu sempre dei Uhum. muito curso de liturgia. Então é algo que eu gosto de fazer e que, modéstia à parte, eu acho que eu faço bem feito, né? Mas não sei, não me vejo num cargo de comando, num cargo de liderança. Eu sou assim, eu não sou aquele que vai falar, pega a vassoura e varre. Eu vou lá, pego a vassoura e varro eu.
Eu não sou aquele que vai gerir nesse ponto, entendeu? Eu vou lá, pego e faço. Se eu vejo que tá para fazer, eu vou lá e faço. Mas aí as pessoas vão fazer junto, vão te acompanhar, Pode talvez ser, a porque sua participação. a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Exatamente, eu imagino que você dará um bom gestor, você pode ter Eu me certeza. lembro, assim, que é mania mesmo, são os toques da vida. Quando eu Uhum. comecei essa escola que era muito grande, a primeira sala que nós tínhamos, que era do ciclo básico, que nós ficávamos 6 horas com as crianças, a sala era A usada só por Claudinha mim. tá mandando um beijo. Beijo, Claudinha. Beijo. Cláudia Biasi. Eu não enxergo também. A minha amiga doidinha de arte. É. Beijo, Cláudia. E as salas eram exclusivas nossas, só nós usávamos, eram 6 salas. Uhum. E eu sempre tive essa mania de sair, mas deixar a sala com a carteira encostada e varrida. Uhum. Um dia isso virou uma briga na escola, porque o raio da diretora chamou todas as professoras do ciclo 1, Pra ver. do ciclo básico, não, para Ah, falar se elas não fariam o mesmo, porque as faxineiras tinham dito para ela que eu fazia tá. isso. Então que ela ia pôr uma vassoura Todo na mundo sala, eu quase apanhei aquele dia. de vassoura. Então, às vezes você faz as coisas na inocência, porque é o seu jeito, e a pessoa acaba entendendo de outra forma. Mas, Mas enfim. é o exemplo, né? Se todo mundo deixasse a sala limpa, os alunos percebem que a sala está limpa. É todo um processo que eu acho que é positivo. O resultado, no meu ponto de vista, é extremamente positivo. Mas tem gente que não gostou, com certeza. Não. Depois entenderam, mas aí. Uhum. Mas, Tá né, é certo. como você disse, está chegando agora, é o único professor que está querendo mandar aqui, dar exemplo. Exatamente. Nós estamos aqui há não sei quantos anos. Na época, hoje, quem é que falou isso para mim? Não lembro. Hoje eles falam que eu sou o dinossauro do Germano. Na época, com Eu que todo o estava respeito começando. que elas merecem, elas eram os dinossauros. Imagino, Edson. É, bom, mais algum comentário, alguma coisa que seja relevante? E aqui não, que eu me lembre, não. Eu queria enxergar, que eu não enxergo sem óculos, gente. Agora nós estamos com a Elaine. Elaine. Elaine, conhece a Elaine? Conheço, fez aniversário essa É semana. Uma verdade, tá de professora parabéns. excelente, trabalhamos junto, aprendi muito com ela. Amo Elaine. Bom, Edson, te agradeço imensamente pela Imagina, oportunidade de Silvana. estar conversando com você, né? Você traz assim uma experiência fantástica e te deixo a dica de ser gestor. Eu acho que você tem assim, tá prontinho para pegar uma Vamos ver. escola, com certeza. Você não está Então, profetizando, não, né? vai se um anjo passou por aqui. Olha, Silvana, eu que agradeço, tá? Espero que tenha colaborado com o seu trabalho, que é de qualidade, sempre foi. Eu sempre falei isso para você. O que eu aprendi com você de respeito ao ser humano, de respeito à diferença, de ética, eu não tenho nada para falar do contrário, porque você é um Obrigada, exemplo amigo. de ética e de dignidade. Sempre te disse isso. Então, estou dizendo Obrigada. publicamente. Eu amo Obrigada. você. Viu? Também, querido. Então, a gente está no canal Aloxi. Agradeço aí a participação de todos e a gente vai estar se vendo todo dia nas 4 horas da tarde. E hoje, às 4 horas da tarde, esse vídeo vai estar no YouTube. Tá certo, amigo? Hoje Joia, mesmo. muito bem. Tá, joia. E Então, tudo no tchau para bloqueado, todos. tudo tá bom. Ai, não, com certeza não. Um beijo, fica com Deus Outro, e a fica com gente Deus. vai estar se falando. Tchau. Amém. Tchau.